A República Popular da China muitas vezes é vista como um recém-chegado no continente africano. Porém, desde os tempos de Mao Tse-tung, a presença chinesa influencia muito o aspecto político e a tomada de muitas decisões políticas neste continente. Desde a década de 60, a China de Mao apoiou muitos movimentos anticolonialistas, especialmente os movimentos que possuem ideias políticas socialistas, a fim de expandir a influência chinesa em toda a região. A China de Mao tinha muitos planos para esse continente, porém, as coisas só saíram do papel alguns anos depois da morte de Mao. Hoje, o continente africano é o lugar onde existe o maior crescimento urbano e populacional em todo o globo. Esse fato implica na necessidade que o continente possui de investir em projetos de infraestrutura com o objetivo de melhorar a vida do povo africano. Para que tal necessidade seja atendida, é necessário uma coisa: dinheiro. E é justamente aí que entra a participação da China. A China está financiando muitas construções em alguns países africanos. Com o acelerado crescimento da participação da China em diversos setores econômicos de diversos países da África, cresce também a desconfiança. Estaria a China apenas tentando ajudar esses países? Ou seria o fato da China financiar diversos projetos ao redor da África uma armadilha de débito? Para que possamos entender o motivo pelo qual a China financia tantos projetos de infraestrutura no continente africano, devemos voltar até 1955. Nesse ano, ocorre a Conferência de Bandung, em Bandung, na Indonésia, onde 29 países africanos e asiáticos se reuniram com o objetivo de buscar uma cooperação de países desses dois continentes como forma de combate ao colonialismo ainda praticado por muitos países europeus e também o chamado neocolonialismo, que advinha principalmente da União Soviética e Estados Unidos. A partir dessa cooperação afroasiática, nasceu a Ferrovia de Tazara em 1975 na Tanzânia, com mais de 1.800 quilômetros, uma construção estratégica, visto que essa ferrovia permite o transporte de muitas matérias-primas, como cobre, sem a necessidade de cruzar territórios dominados por minorias brancas nesse país. Essa ferrovia foi financiada principalmente pela China. A partir daí, os investimentos da China apenas cresceram de 75 milhões de dólares em 2003 para mais de 2,7 bilhões em 2019. Hoje, mais de 30% de todo o investimento chinês na África está no setor de construção. Outra grande construção financiada pela China foi a ferrovia de 300 milhas no Quênia, mais precisamente em Nairobi, que vai até Mombasa, sua segunda maior cidade. Essa ferrovia custou nada mais nada menos que 3,2 bilhões de dólares e é capaz de interligar essas duas cidades em apenas 4 horas e 30 minutos. Os investimentos chineses não param por aí. A China também está ajudando a financiar uma barragem de 526 milhões de dólares na Guiné, na qual irá ajudar o país a produzir mais energia do que o necessário e vender o excedente para outros países, fazendo com que sua economia seja impulsionada. A China também construiu um sistema de ferrovias leve em Addis Abeba, na Etiópia. Esse empreendimento custou cerca de 475 milhões de dólares, projetado para combater o trânsito caótico na cidade. Esses são apenas alguns dos projetos que a China desenvolve no continente africano. Ano após ano, a China investe mais e mais na África, participando tanto de pequenos quanto de grandes projetos. A China, aos poucos, está transformando toda a economia da África. Porém, é muito importante salientar que tudo isso não sai de graça. Mas então, o que a China ganha com tudo isso? Para que possamos compreender o real motivo pelo qual a China financia tantos projetos na África, devemos olhar para esta sala, a Assembleia Geral das Nações Unidas. Nesta sala, se reúnem líderes de diversos países e, através dessas reuniões, decisões políticas muito importantes são tomadas. Essas decisões
podem, sem dúvidas, se traduzir na materialização literal das políticas mundiais. Em 1971, aconteceu uma das mais importantes Assembleias Gerais da ONU, pois foi nesse ano que a China se tornou membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. USSR, no USSR, no United Kingdom, no United Republic of Tanzania, no United States. Yes. A China, como muito se sabe, possui basicamente dois governos que clamam a legitimidade no país. A República da China, que nada mais é que o governo que controla a ilha de Taiwan e que clama legitimidade em todo o território continental da China, e a República Popular da China, que também clama ser o governo legítimo de todo o território chinês, incluindo a própria ilha de Taiwan. Ambas, China e Taiwan, clamam legitimidade sobre todo o território chinês, e para que tal ato seja feito, é necessário uma posição da ONU sobre essa questão. Essencialmente, os Estados Unidos era a principal superpotência que se opuseram a reconhecer a legitimidade da República Popular da China, pois eles possuíam fortes ligações militares com Taiwan. Então, o voto era essencialmente de hegemonia americana contra o restante do mundo. Entre os países que se opuseram a reconhecer a República Popular da China, muitos deles eram da África Central, como a República Centro-Africana, Chad, Gabão, Nigéria, África do Sul, Nigéria e Libéria. São alguns que ficaram de acordo com a decisão dos Estados Unidos. O fato desses países terem votado contra a República Popular da China é um fato muito interessante. Desde a Assembleia de 1971, muita coisa mudou. Os Estados Unidos não são mais a potência mais influente na África. Alguns anos mais tarde, em 2007, a ONU realizou uma assembleia que abordava questões relacionadas aos direitos humanos na Coreia do Norte, sendo essa uma grande aliada da China e, por sua vez, faz parte de sua grande esfera de influência. Foi possível observar que Burundi, Guiné Equatorial, Quênia, Lesoto, Libéria, Madagascar, Malawi, Mauritânia e Tanzânia votaram contra a China. Todos os outros 43 países que em 71 haviam votado contra a China durante a Assembleia da ONU, agora votaram a favor da China ou abstiveram-se de votar. E isso é muito simples de entender. Durante essas quase 4 décadas, as relações políticas da China e África se fortaleceram. E a razão para que tudo isso tenha acontecido é muito simples. A China, de maneira estratégica, está comprando aliados na África para manter esse continente dentro de sua esfera de influência. Através de seu banco estatal de importação e exportação, a China é capaz de financiar não apenas as obras já mencionadas nesse vídeo, mas centenas de outras mais. E esses empréstimos, claro, precisam ser pagos um dia. Muitos empréstimos concedidos pela China são muito arriscados, pois existem chances muito altas dos países que pegam esses empréstimos não pagarem o que devem à China. Porém, para a China, isso nunca foi um problema. Os países africanos não conseguem pegar dinheiro com outras instituições financeiras, como o Banco Mundial ou o FMI, por exemplo. Empréstimos com tais instituições financeiras vêm embarcadas de diversas exigências, como, por exemplo, respeito aos direitos humanos e eleições democráticas. E, infelizmente, esses dois requisitos são bastante raros no continente africano. A China não faz empréstimos apenas por caridade. Os interesses da China vão muito além de apenas financiar obras na África. Na verdade, a China possui um objetivo político muito claro por trás de tudo isso. A China já não possui um crescimento econômico tão acelerado como antes. Já a África é o continente menos desenvolvido. Sendo assim, esse continente possui fortíssimas necessidades de desenvolvimento. Isso tudo facilita o seu rápido crescimento econômico. Muitos países na África estão tentando obter desenvolvimento econômico atrás da exploração de recursos naturais. Para isso, eles precisam de dinheiro suficiente para ter uma infraestrutura que os primeiros passos para explorar os recursos sejam dados.
Afinal, não é possível ganhar dinheiro sem que haja dinheiro, e dinheiro é algo que a China tem bastante. Não apenas se tratando de dinheiro em si, ao fazer empréstimos para a África, a China possui outra carta na manga, a mão de obra. É estranho pensar que a China, país onde é possível fabricar todo tipo de produtos, pagando baixos preços pela mão de obra, esteja procurando por mão de obra de outros países. Apesar de estranho, isso é um fato. A China já não é mais a mesma de antigamente. Desde as reformas econômicas instauradas por Deng Xiaoping nos anos 70, a economia cresceu de forma exponencial, e esse crescimento permitiu que muitas pessoas atingissem a classe média. Isso, na verdade, é algo muito bom, pois, com a melhora na educação, faz com que a mão de obra se torne mais qualificada, porém, faz com que a mão de obra na China se torne mais cara do que antes. E isso torna a China menos competitiva. A China já possui centenas de operações na África, um dos lugares do planeta com a mão de obra mais barata. E sendo assim, a China é o maior parceiro comercial de todo o continente africano. E isso, somado ao fato de que a África é extremamente rica em recursos, nos faz lembrar da época do colonialismo, pois era mais ou menos isso que os europeus faziam. Eles expandiam o seu território em países menos desenvolvidos e exploravam seus recursos e mão de obra para benefício exclusivo do povo europeu. Apesar de haver muitos dados que apontam que os investimentos chineses foram de grande ajuda para muitos países africanos, esses investimentos também influenciam na maneira com que a China expande a sua esfera política ao redor do mundo. Países africanos que reconhecem Taiwan como governo legítimo recebem 2,7 menos investimentos para construir sua infraestrutura. Por sua vez, se um país demonstra estar ao lado da República Popular da China na Assembleia das Nações Unidas, esse país pode receber 1,8 mais investimentos provindos do país asiático. A China espera que os países que recebem esses investimentos continuem sempre votando em favor deles mesmos na Assembleia das Nações sempre que for preciso. Em 2017, a China instalou o Exército de Libertação Popular em uma das mais estratégicas áreas de todo o globo, Djibouti. Este pequeno país fica localizado no chifre da África, mais exatamente bem no Canal de Suez, local de extrema relevância quando se trata de comércio internacional. Apenas a China, juntamente com a França, Itália e Japão, possuem base nesse local. Porém, essa foi a primeira base chinesa fora da China. É fato que a China estabelece uma influência gigantesca na África. As empresas privadas da China estão simplesmente dominando o mercado africano. Para se ter uma ideia, já são mais de 10 mil empreendimentos privados chineses na maior parte da África. E essas empresas ganham muito dinheiro ajudando na industrialização de todo o continente africano, devido à mão de obra barata que esse continente possui. Para o governo chinês, esse fenômeno é muito positivo, pois a China já não é como antes. Assim, aos poucos, a China aumenta sua influência no continente africano e a África, a fonte de mão de obra barata da China, fazendo a África se tornar a China da China. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento. Muito obrigado.